Você é verdadeiramente grato? Você já parou para refletir sobre essa gratidão? Numa escala de 0 a 10, você se diz quão grato? Pois sermos gratos nos bons momentos é fácil. Agora quero ver quando as coisas começam a apertar, se você vai ser grato ou ingrato. Pois nós, como seres humanos, temos a natureza, a tendência de sermos ingratos. Se você está andando na rua, perde o dinheiro da carteira, é normal você resmungar, murmurar. É da sua natureza isso, ser ingrato. Mas agora, como um sinal de vida mudada em Cristo, quando você está andando na rua, perde o dinheiro, você levanta os seus olhos, agradece a Deus por ter dado uma carteira, por ter dado um dinheiro, por ter dado esse dinheiro para alguém que precisava mais, pois pode ser uma oportunidade para alguém, ou pode ser até uma oportunidade para você. Vai que você perdeu o dinheiro, agora você tem que correr mais atrás do dinheiro e isso te fortifica mais. Nós temos a tendência de lamentarmos, de nos questionarmos, de resmungarmos. Só que quando você vive verdadeiramente em Cristo Jesus e tenta viver através do seu sobrenatural, você tem que deixar de lado o natural do ser humano, que é a gratidão. Então é difícil, mas temos que começar a praticar. A gratidão é algo a ser praticada. Então comece a praticar mais a gratidão. Hoje você levantou, não sei como está o seu dia, mas por você ter tido um dia, já é um motivo de graça. Se você tem uma nova oportunidade de hoje estar aqui, já é um motivo de graça. Você pode ter perdido parente, você pode estar numa crise financeira. Se você tem uma voz para louvar a Deus, louve-o, pois Ele é digno, Ele é merecedor. Como cristão, você segue verdadeiramente os passos de Cristo? Cristo é uma pessoa que nós aprendemos muito com ele sobre a gratidão. Lá em João, capítulo 11, nós vimos a morte e a ressurreição de Lázaro. E uma coisa muito bonita é que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ele faz é dar graças ao Pai. Disse-lhe Senhor Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Aí agora é o momento que nós aprendemos muito sobre dar graças e gratidão. Capítulo 40, versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Aí depois disso, Jesus pegou e falou: Lázaro, venha para fora. Você entende isso? Você entende a importância de sempre darmos graças antes de tudo acontecer? Temos que dar graças, pois sem Deus nada é possível. Então, antes de você começar seu dia, pratique, pois, igual eu falei, é algo que tem que ser praticado. Então, antes de começar um dia, pratique, pois muitas coisas vão mudar. Nós temos uns olhos de gratidão, muda a nossa rotina, muda nosso meio de viver, pois quando você começa a ter olhos de gratidão, você entende que a vida realmente ela é muito bela. Você, quando passa por um problema, você dá graças a Deus, você vê que às vezes nem é um problema verdadeiro, é só uma coisinha ali. E mesmo se for algo verdadeiro, dá graças ao Senhor, é um deserto. Desertos, desafios são feitos para fortificar-nos. Então, nós temos que aprender a ser gratos, assim como Jó foi. Lá em Jó, no livro de Jó, nós conseguimos ver um grande exemplo de gratidão. E Jó era um homem muito rico, bem-sucedido na vida, e sempre agradeceu a Deus. Era a rotina dele agradecer a Deus. Ele era um homem bem religioso e sempre foi muito grato a Deus. Temos que ser sempre gratos a Deus. Só que ele tinha muitos bens, né? E um dia, para um teste, né? Deus permitiu que tudo fosse retirado dele. Então, de um dia para o outro, Jó perdeu tudo: sua saúde, sua família, seus bens, suas riquezas.
E ao invés de Jó fazer o que a mulher dele diz lá em Jó capítulo 2, versículo 9, que nós podemos ver que ela diz: Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a seu Deus e morra. E aqui nós podemos ver o tamanho da gratidão de Jó. No versículo seguinte, ele responde: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, nós podemos ver também no capítulo 1, versículo 20, ele sendo grato novamente, que teve a primeira vez aqui no capítulo 1, que ele perde os seus bens, e no capítulo 2 ele sofre com doença. E nos dois momentos, ele foi grato a Deus. No capítulo 1, ele se prostra em adoração a Deus e diz: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Entende? Isso que eu quero falar para vocês, que gratidão é uma forma de louvarmos a Deus, mas também é um sinal de que vivemos verdadeiramente em comunhão com Deus. Não tem como você ser ingrato a Deus e viver da forma verdadeira em Cristo. Nós temos que praticar a nossa gratidão. Vai vir testes, vai vir provas, e é nela que temos que ser verdadeiramente gratos. Pois se você tem um bom emprego agora, tem uma boa situação de saúde, tem uma situação financeira boa, você com certeza vai ser grato. Mas e quando isso se perder? Você vai culpar, vai amaldiçoar Deus, vai apontar dedo na cara de Deus e falar: por que você fez isso, Deus? Você é injusto? Ou você vai viver uma vida continuando sendo grato a Deus? Ou você vai continuar uma vida sem pecar com seus lábios? E é decisão nossa, nós que temos que começarmos a plantar para colher a gratidão. Então é uma decisão sua. Você vai fazer o quê? Amaldiçoar o seu Deus? Ou você vai se prostrar e louvar Ele? Você vai começar a plantar para colher gratidão? Ou vai continuar plantando ingratidão? Ou você vai continuar plantando um pouquinho de gratidão e recebendo esse pouquinho de gratidão? Se fortifique, pratique a gratidão. Todos os dias, antes de qualquer coisa, seja grato. Nosso pastor, nosso maior conselheiro e ensinador foi Cristo. E não tem como seguir uma vida com Ele sem a gratidão. Nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre gratidão, mas uma história muito bonita sobre a gratidão é nos contada em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, que é a história onde Jesus cura 10 leprosos, porém, somente um fica lá para se prostrar diante dele e de louvar ele. Então, quem você é? É um dos 9 que pede as suas coisinhas em oração, Deus te dá, você vai viver sua vida? Ou você sim um que, mesmo sem nada, tá lá, louvando a Deus? Ele podia estar reclamando ainda a Deus: você curou minha lepra, Deus, mas Jesus, você curou minha lepra, mas Jesus, eu ainda tenho isso, aquilo. Não tô falando que é errado pedir, a gente tem que pedir, mas antes de pedir, comece a ser grato, pois seus pedidos você vai ver que vai mudar. Quando você começa a plantar gratidão, você vai ver que a única coisa que você tem que pedir, cara, é para Deus fazer as vontades dele. De resto, é só ser grato. Porque se você permitir que Deus faça as suas obras na sua vida, tudo vai ocorrer bem. Tudo vai ocorrer bem. Deixa as suas vontades de lado, cara. Vive as vontades de Deus e seja grato por isso. Porque suas vontades são pecaminosas, suas vontades são vontades derivadas da carne. São vontades adâmicas. E no momento que você larga a mão disso e decide verdadeiramente viver as vontades de Deus, você vai ver como que são vontades boas, lindas, vontades cheias de amor, são vontades que ocorrem para o nosso próprio bem. Então, largue mão das coisas que você diz que é bem para você e seja grato pelas que Deus tem preparado para você e já está fazendo para você.
Seja o leproso que ficou para prostrar-se diante de Jesus. Glorifique Ele pelo que Ele já te dá. Glorifique Ele pelo que Ele irá te dar, pois você tem fé que Ele vai te dar. Glorifique Ele pelas coisas que Ele já deixou de te dar, pois foram para o seu bem. Pratique a gratidão, pois sem gratidão não existe uma relação amorosa verdadeira. Não tem como você amar alguém sem grato com essa pessoa. Não tem como ter uma relação de pai e filha, sendo que você é ingrato ao seu pai. Não tem como você fazer uma besteira, seu pai te dá um castigo e você ser ingrato com ele e continuar com essa mentalidade. Se você ir com seu pai biológico, seu pai, seu padrasto, você tá entendendo o que eu quero dizer. Você tem uma relação com ele, onde você faz besteira, ele te pune, te castiga para o seu bem. E você continua, no momento, sua natureza vai ser ingrato. Mas depois de um tempo, você já escutou essas frases de pai? Você não entende agora, mas depois você vai me agradecer? É exatamente isso, é a mesma relação. Você não vai entender agora, mas depois você vai agradecer ele no futuro, pois é para o seu bem. E não tem como você ter uma relação de pai e filho com Deus sem ter essa relação também de gratidão. Pois uma relação cheia de ingratidão só gera ódio, só gera rancor, só gera coisas ruins. Então, começa a praticar gratidão em tudo na sua vida. Começa a praticar gratidão com Deus, começa a praticar gratidão com seus pais, começa a praticar gratidão com seus amigos, como Paulo fez, né? Pelos seus irmãos. Pois, irmão, ter um irmão de verdade do seu lado é algo difícil. Seja grato por isso. Ter alguém de verdade do seu lado é muito difícil. Então, seja grato. Se você não tem alguém aí do seu lado agora também, não tem um irmão verdadeiro do seu lado, tá à procura, seja grato por isso também, pois Deus está preparando algo melhor para você. Seja grato por tudo. Se você levantou para respirar, já é um motivo de você ser grato. Se você levantou de uma cama, já é outro motivo para você ser grato. Entende? Tudo é um motivo de gratidão, então seja grato. Não tem por que você esperar para ser grato. Seja grato a todo momento. Sejamos gratos por tudo aquilo que Deus nos faz. E terminar, deixar aqui, né, o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Novamente reforço aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Acordou, pega esse versículo aqui, ó, e lê ele. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, deem graças a Deus, pois esta é a vontade dele em Cristo Jesus.